Talvez sonhasse quando a vi, mas via que, aos raios do luar iluminada, entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada. Eu olhava-a de baixo, olhava em cada degrau que o ouro mais límpido vestia, mudo e sereno, o anjo a harpa doirada, ressoante de súplicas, feria. Tu, Mãe Sagrada, vós também, formosas ilusões, sonhos meus, e eis por ela como um bando de sombras vaporosas. E, ó, meu amor, eu te buscava quando vi que no alto surgias, calma e bela, o olhar celeste para o meu, baixando. Esse aqui é o primeiro soneto da obra Via Láctea, de Olav Bilac. E de toda a obra, acho que esse é um dos que mais me toca, né? Não sei exatamente porquê. Essa obra tem vários sonetos muito impactantes, né? Mas esse para mim tem um carinho especial, né? E aqui eu vou trazer um pouco hoje, vou usar ele de exemplo para podia usar qualquer um, né? Só porque eu gosto desse aqui especialmente, para trazer como a linguagem tem uma capacidade de dar uma certa profundidade ao que falamos, né? Eu falei linguagem, mas eu queria poesia. A poesia dá uma dimensão mais profunda à linguagem, como se fosse um aspecto 3D. A gente poderia dizer que a poesia é a verdadeira linguagem e todo o resto seria uma adaptação, né? Até o próprio alfabeto, a própria linguagem corriqueira que usamos nos negócios, né? Mas isso é para a gente pensar de uma forma mais filosófica, né? Porque o que a poesia consegue fazer? Ela consegue condensar em certos símbolos a sua mensagem, o que faz com que ela tenha uma vigência atemporal, uma vigência para sempre, assim. Ela consegue se comunicar ou transmitir, melhor dizendo, o que ela tem a transmitir em qualquer tempo, né? Então, quanto mais eficiente a poesia mais ela consegue ter essa capacidade plástica, né? Como uma espécie de água que consegue se adaptar em qualquer recipiente, tá? Vamos ler um pouco aqui algumas partes e trazer alguns elementos, não interpretando exatamente, mas pensando em possibilidades, né? Não quero decodificar aqui o poema, não se trata disso, não se faz isso, né? Se pode fazer, mas assim, seria uma interpretação, né? Tipo, se eu chegar e dizer, isso aqui está contando uma história assim, 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 isso seria uma interpretação, né? Não um exercício de apreciação, um exercício de interpretação simbólica ou de internalizar, né, certas imagens. E aqui eu acho muito interessante, né? Ele começa assim: talvez sonhasse quando a vi, né? Ou seja, ele não sabe exatamente se foi uma experiência que ele viu acordado, em vigília ou em sonhos, né? Que ele vai colocar uma certa descrença aí nesse processo. E ele continua: mas via que aos raios do luar iluminada, ou seja, que essa figura estava iluminada pelos raios do luar. Então, entre as estrelas trêmulas, né? Essas estrelas trêmulas, obviamente, está se referindo às estrelas que piscam, né? Então, por piscar, elas parecem estar tremulosas, né? Não que elas estejam tremendo, né? Frêmitas, assim. Enfim, até porque não sei em que condições está uma estrela, né? Mas as estrelas se movimentam, certamente. Em cada degrau, entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada. Então vamos pegar essa imagem toda. Talvez sonhasse quando a vi, mas via que aos raios do luar iluminada, entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada. Então ele vai compondo todo um cenário. Isso aqui já é um quadro, né? Então ele falou aqui, entre as estrelas trêmulas é o raio do luar. A gente já entende que está à noite, né? Então perceba como a poesia ela nos diz coisas sem dizer coisas, né? Então está de noite. Ele não precisa falar está de noite, né? Ele pinta esse cenário e ele nos coloca dentro junto com ele, né? Via que aos raios do luar iluminada,
subia uma infinita e cintilante escada que estava entre as estrelas, né? Por entre as estrelas, é como se tivesse um arco ou dos pilares de estrelas assim, né? Subia uma infinita e cintilante escada. Eu estou entendendo que ele está falando exatamente de uma escada, né? E como o título, né, do livro é Via Láctea, talvez ele esteja se referindo a como esse entre as estrelas seja justamente uma escada que se desenha entre essa Via Láctea, né, que serpenteia essa escada. Mas a gente poderia pensar, talvez, que ele esteja falando da própria Via Láctea. Por que não? A princípio, eu gostei de visualizar essa escada dourada que é banhada pelos raios do luar, né? E ele fala, eu olhava de baixo, olhava 3 pontinhos, né? Olhava demoradamente. Em cada degrau que o ouro mais límpido vestia, né? É por isso que essa escada dourada, né? Então, ele está dizendo que a escada é dourada, mas ele está ornamentando, né? Que cada degrau ele está coberto de ouro, vestido de ouro, né? Mudo e sereno, um anjo, a harpa doirada. Aqui escrito doirada, eu imagino que seja uma grafia antiga de dourada, né? Que, enfim, nunca ouvi falar dessa palavra, deve ser realmente dourada em outra grafia mais antiga. Ressoante de súplicas feria. Então um anjo tocava uma lira, uma harpa no caso, né? Uma harpa grande assim, uma lira portátil, né? E no final dessa escada tinha um anjo, né, tocando essa lira, essa harpa. E aqui ele começa a se dirigir, né, a certos personagens, certos sujeitos, né, certos interlocutores. Ele fala, tu, mãe sagrada, vós também formosas ilusões, sonhos meus, e eis por ela como um bando de sombras vaporosas. Aí aqui podemos pensar em várias coisas, né? Essa mãe sagrada, o que ele está falando? Está falando da natureza como uma grande mãe sagrada? Ou ele está falando da própria mãe dele, né? Ele fala depois formosas ilusões, sonhos meus, e eis por ela como um bando de sombras vaporosas. Ou será que ele está falando, se não da mãe dele ou da natureza, mas de uma mãe? Não está especificado aqui, né? A gente pode abrir. A princípio eu pensei, né, que ele está falando de uma morte, né, de um falecimento, talvez da própria mãe, e com isso os seus sonhos. E aí é estranho que alguém tenha sonhos com uma mãe, assim, do tipo, construir uma vida, né, com ela. Pelo menos não é comum. Então eu pensei, talvez ele estivesse falando de uma mãe, talvez a sua esposa, enfim, não sei. Não procurei backgrounds, né, ou contexto desse poema. Mas percebe que isso está em aberto. Ele não se preocupa em explicar isso, não precisa explicar isso, e enfim, ao longo do livro a gente sempre encontra uma relação de um poema com o outro, né? Mas pegando aqui esse poema como ele por si só, não parece ter nada mais aqui. Então eu gosto de pensar que ele está se despedindo de alguém querido, né? Dessa mãe sagrada que pode ser a própria mãe dele. E assim como essas formosas ilusões, sonhos meus, que vão por essa escada. Então, essa escada que leva a todas as coisas sagradas, ou tudo aquilo que nos é profundo, caro, necessário, tudo vai por essa escada, né? E um anjo toca uma lira, uma harpa para poder acompanhar, né, esses sonhos que vão pela escada, esses entes que vão pela escada. E ele conclui, né? E ó, meu amor, eu te buscava quando vi que no alto surgias, calma e bela, o olhar celeste para o meu baixando. Outra incógnita, né? A princípio eu sempre pensei no anjo, né? Mas depois ele fala,
ele especifica, né, que é uma mulher. Te buscava quando vi que no alto surgias calma e bela, o olhar celeste para o meu baixando, né? Então no português a gente tem o neutro como sendo o próprio masculino, né? E aqui, se você utiliza no feminino, né? No caso aqui, calma e bela, os adjetivos no feminino, né? Ele vai estar flexionado para poder falar do gênero feminino. Então ele está falando de uma mulher, a princípio. Talvez seja essa própria mãe sagrada que sobe, né? E enfim. Mas a princípio, quando ele fala o meu amor, eu pensei numa mulher que ele fosse apaixonado, algo do tipo, né? Talvez a sua esposa, como eu falei antes. Então, há uma série de questões aqui que não precisam ser esclarecidas, porque o que ele está falando é sobre essa visão que ele teve, né? E eu procurava essa mulher, mas ela já estava lá no olhar celeste. Talvez já fizesse parte de lá. Talvez ele estivesse falando de alguém que ele conheceu, né? Ou, enfim, e estava dizendo que ela era tão perfeita e que fazia parte desse reino celeste. Enfim, várias são as possibilidades, mas repara que o que é que não é uma ambiguidade ou o que é que não é uma opinião, né? Ou uma consideração que a gente precisa fazer sobre o poema. A história que ele está contando. Então, a história que ele está contando não se discute, é isso ali, é isso aí. Ele viu uma escada que era coberta, ornada de ouro, né? Que surgia a luz do luar, estava banhada pela luz do luar e entre as estrelas, né? E em cada degrau dessa escada, toda coberta de ouro, os seus sonhos e essa mãe sagrada vão subindo como elementos vaporosos, né? E no alto dessa escada ele encontra alguém que olhava para ele também, né? E aí a gente pode pensar, ó, meu amor te buscava, né? Quase como uma espécie de redenção, uma espécie de piedade que só se encontra no céu, no firmamento. Talvez possa ser algo que vá nessa direção. Posso indicar algo que vá nessa direção. Porque ele vai estar perdido, né? Meus sonhos estão se esvaindo, né? Como elementos vaporosos, mas eu sei que lá no céu existe uma providência, existe uma justiça que olha para mim, né? E de repente eu encontrei o olhar com ela. Talvez nessa leitura de que nós nunca estamos sozinhos frente às circunstâncias adversas, talvez como um essa uma espera, né? Algo que de alguém que nós sabemos que já se foi, mas que não é o momento de nos reencontrarmos, né? Nesse caso, tem todo um sentido celeste, redentor nessa poesia, né? Talvez, sim, também. Enfim, são elementos que a gente vai inferindo, vai tirando, né? Vai interpretando, e que nada disso necessariamente fica fora, a não ser que seja algo muito absurdo, né? Então, a princípio, eu não trouxe nada muito absurdo. Mas é isso. Então, essas interpretações são muito nebulosas, mas o que fica mesmo é que nós temos a possibilidade de observar essa visão, essa imagem, como um impacto que nos causa e nos faz pensar sobre isso, sobre esse próprio evento do sonho. Talvez sonhasse quando a vi, mas via que... Vamos lá de novo. Talvez sonhasse quando a vi, mas via que aos raios do luar iluminada, entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada. Talvez sonhasse, mas eu vi. Então,
esses limites entre o que é fantasia, o que é realidade, o que é imaginação, o que é sensação, são meio quebrados na poesia porque ela condensa tudo em um símbolo. E esse símbolo nos causa um impacto, nos causa uma marca. Tá? E é isso que a linguagem tem como poder, né? Uma capacidade de transmitir algo ao marcar nossa alma com certos elementos. Um sentimento, uma imagem, uma impressão. E essa impressão marca a nossa alma e com isso se estabelece a transmissão. Uma transmissão que às vezes a gente só vai entender muito tempo depois. Então, acho que é isso. Para hoje, vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like no canal, se inscreva e essas coisas todas. Deixa uma mensagem aqui. Tchau, tchau.